Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo, canal Olavo dos Zé Reflexões. Hoje nós vamos iniciar, a leitura do capítulo de Êxodo, ok? E eu quero te fazer uma pergunta bem profunda, tá? Por que sempre quando a gente quer crescer, quando a gente quer mudar um hábito, quando a gente quer melhorar, a gente tem uma rejeição grande? E às vezes essa rejeição é das pessoas mais próximas que estão conosco. Você sabe dizer o porquê disso? Pois é, eu também tenho essa dúvida, né? Ou pelo menos tinha, e hoje eu consigo compreender um pouco melhor isso. Mas antes de mais nada, pessoal, antes da gente começar aqui esse estudo, esse bate-papo, esse estudo não, esse bate-papo, essa reflexão, eu quero convidar, primeiro agradecer e convidar você para continuar, se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal lá, o José Reflexões. Curte, tá? Curta, dê sua curtida aí, ative o sininho, comente com amigos, compartilhe com pessoas que também você entende que seria interessante ler a Bíblia, conversar a respeito, porque é sobre isso que nós estamos aqui. Nossa intenção, já falei para você, eu sempre falo, que a nossa intenção é incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia já faz algum tempo, talvez pouco mais de um ano, e eu decidi registrar essa minha jornada, até para, de repente, incentivar mais pessoas a também fazerem o mesmo, e viver de acordo com a palavra. Beleza, pessoal? Bom, contextualizando para vocês aí o capítulo de Êxodo 1, o povo chega, ao Egito com em torno de 70 pessoas, e pouco mais aí de 2 anos eles se transformam em milhões. E isso apavora o atual faraó. Esse faraó, ele não conhecia José, tá? E ele fica apavorado, ele fica, pô, esse pessoal está crescendo demais, esse pessoal daqui a pouco vai se virar contra a gente aqui, contra o meu povo. E aí ele tem a péssima ideia de começar a querer escravizar o povo de forma violenta, né? Só que aí, o que acontece? À medida que ele faz isso, que ele começa a humilhar o povo, começa a escravizar o povo, Deus dá mais força, Deus fortalece mais ainda e começa a nascer mais gente mais forte. E a fé das pessoas em Deus também forte, firme ali, né? E aí o cara pira cabeção de vez e ele ele tem outra ideia também péssima, terrível, que é o seguinte: vou ordenar as parteiras, que é o seguinte, todo mundo, todo bebê que nascer homem, mata. E tudo que nascer menina, deixa viver. Só que essa ideia ela não foi à frente, porque as duas parteiras elas se negaram a fazer isso. Elas deram uma desculpa dizendo que as mulheres eram fortes, né? E que essas mulheres, quando elas chegavam lá para fazer o parto, elas já tinham tido, o bebê já tinha saído, né? Inclusive Deus depois honra, essas duas parteiras, por conta dessa atitude obediente delas, dessa atitude de fé, dessa atitude de temer a Deus, e não fazer isso. Isso é muito legal também, né? Você não fazer o errado, ou melhor, formular melhor a frase, você fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo. Isso aí é muito importante. Deus está vendo, né? Eu posso não estar vendo, você não está vendo, mas Deus está vendo. E é Ele que tem que ver, não é isso? Bom, então voltando, e aí dá aquela confusão toda. E eu queria até te perguntar, na verdade não é perguntar, mas é uma frase, né? Existe uma perseguição silenciosa contra os que crescem, pessoal, tá? E pior, ela pode estar acontecendo com você agora, sem que você perceba. Tu sabias disso? Todo mundo já passou por isso, né? Eu já passei, você já passou, eu talvez vá passar, você vai passar. Como que a gente lida com isso, né? Quando a gente está sendo perseguido, como que a gente lida com isso? A gente se fecha, fica com medo, a gente corre, a gente sai dali, a gente pede ajuda, a gente conversa com a pessoa que eventualmente está nos perseguindo. O que a gente procura fazer? Ou
povo, né? O povo de Israel, o que o povo fez? O povo continuou sendo forte. O povo continua firme, continuou com o propósito em Deus, continuou acreditando, continuou na luta. E eu acho que essa é a grande lição, né, desse capítulo. É que independente da perseguição que você sofra, você deve continuar no teu propósito. Você deve continuar no teu propósito, primeiro, confiando em Deus, sempre acima de qualquer coisa. E a segunda coisa, confiando em você. Porque se Deus te colocou nessa situação, é porque Ele entende, Ele acredita, Ele tem um propósito que você pode superar. Independente do tamanho que for o problema. E às vezes, tá, pessoal, a gente sempre conecta problemas a situações de doença ou de escassez, mas às vezes uma abundância para uma pessoa que não está preparada é um grande problema. Às vezes, uma liderança para uma pessoa que não está preparada é um grande problema, né? Então, se você não estiver preparado, se você assume, por exemplo, a governança de um local, olha o desastre que você causa. E aí nós temos aí na nossa convivência, na nossa política nacional, vários, diversos exemplos como esse, né? Então, assim, é importante que você entenda que as provas que Deus nos coloca, né, é porque Ele entende que naquela prova, naquela situação ali, nós podemos melhorar, nós podemos evoluir. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Claro que nós vamos errar. Mas a questão é errar, aprender com o erro, se arrepender e não errar novamente. E, se possível, ajudar outras pessoas a também não errarem. Isso. Então, esse capítulo, ele quer dizer muito. Eu fiz uma colinha aqui e aí tô me apegando na colinha aqui, tá, pessoal? Então, assim, essas perseguições, é como eu falei, você pode, com certeza, você já sofreu e você, às vezes, participou, tá? Você, de uma perseguição a alguém, de repente no trabalho, de repente no teu convívio na academia, de repente no teu convívio na igreja, tá? De repente no teu convívio aí, no local onde você costuma se reunir com pessoas, amigas ou não, entendeu? E essa perseguição, o que é curioso, né? Às vezes você persegue ou é perseguido por alguém que você nem conhece. Ou a pessoa não te conhece. A pessoa não te conhece, começa a ter uma impressão de você, ela tem uma impressão de você e ela começa a falar coisas que, na verdade, não conectam com você. Mas ela tem aquilo na cabeça dela. O bacana disso é que às vezes isso já aconteceu comigo, tá? Você tem uma impressão de uma pessoa, aí você, tudo bem, você nem fala nada com ninguém, mas você tem aquilo na tua cabeça. Esse cara é cheio de marra, esse cara é arrogante, esse cara é isso, esse cara é aquilo, essa menina é metida. Depois que você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, caramba, muda tudo. Você fica até envergonhado, né? Caramba, não tinha nada a ver, eu achava isso dessa pessoa, e a pessoa totalmente diferente, uma pessoa bacana, uma pessoa do bem, uma pessoa legal, uma pessoa que pode me ajudar. Se isso já aconteceu com você, comenta aí. Comenta aí uma situação que isso já aconteceu com você. Coloca aí nos comentários aí pra gente trocar ideia a respeito disso. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tem um grande amigo meu, Eduardo, um amigo de infância, que a gente era de grupos diferentes e a gente jogava bola eventualmente nos mesmos lugares, então eu tinha uma aversão à pessoa dele, achava um cara arrogante, pela maneira que ele jogava, pela maneira que ele falava. E depois que a gente se conheceu, caramba, o cara virou meu amigo, meu parceiro, a gente passou a trocar várias ideias. Hoje ele é advogado, mora inclusive fora do Brasil, a gente está sempre se falando. Mas é um cara que bacana, eu tinha uma impressão dele negativa e para mim também, ao contrário, já aconteceu comigo. Pessoas que não me conheciam, não me conhecem e achavam uma coisa e que depois que me conheceram, viram que nada daquilo, né? Que não sou aquilo que elas achavam que eu era, né? Então, gente, eu acho que é muito importante tomar cuidado com isso e principalmente, tá? Acho que o recado principal é esse. Principalmente a gente não perseguir ninguém, tá? A gente não tem esse direito de perseguir as pessoas. Eu acho até que a gente pode ter uma opinião
sobre uma pessoa, tipo, você não conhece aquela pessoa, você tem uma opinião sobre ela, mas você não pode sair por aí, aos quatro cantos, falando da tua impressão sobre ela, que ela é isso, que ela é aquilo, e às vezes até uma impressão positiva. Você vai sair falando um monte de coisa que essa pessoa é isso, e depois você descobre que aquela pessoa não é nada daquilo. Então é importante, sabe, gente, a gente ter o nosso bico, ó, caladinho. Menos é mais, né? Menos é mais aí, em venda, né, que é a minha profissão, se fala muito isso, né? O importante é ouvir, ouça ao invés de falar. Se você quer vender bem, ouça. Ouça o cliente para que você, na hora que você for falar, você seja assertivo. Você não fique falando um monte de coisa que não faz sentido, né? Então, pessoal, acho que por hoje era isso, tá? Isso eu queria trazer para vocês. Pô, vai lá na Bíblia, lê lá o capítulo de Êxodo, foi muito legal. Esse primeiro capítulo me motivou bastante. A vontade de logo ler mais capítulos, né? Mas eu quero seguir uma cronologia, quero seguir realmente um por dia, é a maneira que eu quero fazer. E agradecer a vocês todos que estão por aqui, tá? Pedir que vocês continuem se inscrevendo. Se inscreve no canal, dá essa força aí, tá, pessoal? A galera tá se inscrevendo, eu tô agradecendo bastante. Todo dia tem novos inscritos. Comenta aqui, ativa o sininho, tá? Para você receber as notificações. Todo dia eu vou fazer vídeos, tá? Todo dia eu vou fazer um vídeo. Tá? Se Deus quiser, Deus me permitir, um vídeo por dia eu vou publicar aqui para que a gente converse a respeito da Bíblia. Incentive mais pessoas a ler a Bíblia, tá? Então compartilha com um amigo teu que também quer ouvir essa mensagem, tá? Se isso conectou com você, se você acha que faz sentido, tá? Ler a Bíblia diariamente, pô, vem para cá, vamos junto. Vamos junto aí conversar sobre a Bíblia, incentivar outras pessoas também a lerem a Bíblia. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado por tudo, obrigado a Deus pela oportunidade, obrigado a vocês que ficaram até aqui e até mais. Amanhã tem mais vídeo. Valeu, fui!